Olá, sétimo ano! Nessa semana, vocês vão trabalhar com o plano cartesiano. Localização de números, de coordenadas no plano cartesiano e transformações no plano. Translação, reflexão, rotação, tá? E para a gente começar, nós vamos entender o que é um plano cartesiano. Desde lá do século III a.C., os gregos, os filósofos, matemáticos, eles já tentam fazer localização de alguma coisa, né? Localizar a distância lá da Lua, a distância de algum tipo de planeta que eles viam no céu. E eles já usavam um sistema bem arcaico do sistema cartesiano. Mas, né, foi só lá no século XVII, com René Descartes, que isso daqui ganhou força e que a gente tem o nosso plano cartesiano, como a gente tem hoje, a partir do século XVII, né? E o que é um plano cartesiano? Então, é isso daqui que vocês estão vendo. É uma malha quadriculada, aonde nós temos no centro da malha duas linhas perpendiculares. Então, uma linha está na vertical, uma linha está na horizontal, tá? No centro dessas duas linhas, aonde elas se cortam, nós temos o ponto 00, que nós chamamos de origem, ponto das origens. Tudo que você tem à direita do zero e acima do zero é positivo. Então, positivo, positivo. Tudo que você tem à esquerda do zero e abaixo do zero é negativo. Tudo para cá é negativo, tudo para baixo é negativo, tá? Bom, essa linha aqui, ela é chamada de eixo X. Então, a linha na horizontal, ela é chamada sempre de eixo X. Se você for frequentar a escola ou qualquer outra coisa em qualquer lugar do mundo, essa vai ser o eixo X. A linha aqui na vertical, ela é chamada de eixo Y. Então, sempre vai ser assim, eixo X, eixo Y. E você pode notar que cada pontinho aqui, ó, está ligado a dois números, tá? Se eu colocar um pontinho aqui, vamos colocar esse pontinho aqui, ó. Olha o que apareceu aqui, ó. Esse é o ponto A e ele está ligado a dois números, 2 e 3. O X, ele sempre vai aparecer na frente e depois o Y. Então, o X sempre é o primeiro e depois o Y, tá? Vamos colocar um outro pontinho? Vou marcar um outro pontinho aqui, ó. Vou marcar aqui, ó. Então, olha o que apareceu aqui, ó. Esse é o meu ponto B. Menos 6 e 1. Então, primeiro eu coloquei a localização do menos 6 e do 1. Bom, então, nós vamos anotar aqui que primeiro nós vamos trabalhar com localização dos pontos. O que é isso para nós? Nós chamamos de coordenadas, tá? Essas coordenadas, ela é dada por x e y. Não pode confundir. Primeiro vem o x, depois o y, certo? Bom, além disso, localização dos pontos que a gente vai falar, nós vamos trabalhar também com transformações. Transformações no plano, tá? Essas transformações, ela pode ser de rotação, simetria e translação. Nós vamos falar daqui a pouco sobre cada uma delas, tá? Então, primeiro assunto que nós vamos falar aqui, antes da gente falar dos exercícios, é a localização de pontos. É exatamente isso que eu estou falando para vocês. Então, eu tenho esse ponto aqui, eu peço a coordenada desse ponto, você vai olhar primeiro aonde ele está aqui nessa linha horizontal, depois eu vou olhar onde ele está na linha vertical. Então, olha, essa coordenada desse ponto A vai ser para mim 2 e 3.
2 na horizontal, 3 na vertical. Do ponto B, menos 6 porque é a minha horizontal e 1 porque é a minha vertical. Esses pontos eu posso colocar em qualquer lugar, tá? Vou colocar um ponto aqui no meio, olha. Vou colocar bem aqui no meio, tá? Então, olha o que ele tem aqui, ó. 3,52 e menos 1,6. Então, olha, ele pegou esse ponto aqui, praticamente 3,5, né? Entre o 3 e o 4 aqui, e quase lá, quase 1,5, né? Só que negativo. Então, eu posso colocar esses pontos em qualquer lugar, que todos eles, vão pôr um aqui agora, ó. Todos eles vai ter a sua coordenada. Menos 3 e 2. Menos 3 primeiro, porque é horizontal, e menos 2 depois, porque é a vertical. Meu x, meu y. Menos 3, menos 2. Olha lá, o que a gente falou? Sempre o x e depois o y, tá? Então, localização é simples. Eu pedi para você a coordenada, você olhou primeiro aqui, depois aqui. Aí você coloca lá 3 e 2, sempre separado por uma vírgula. Tá percebendo? Sempre separado por uma vírgula, tá? Bom, isso daqui então, vamos limpar o que a gente fez aqui, tá? Isso daqui então são a localização de pontos. O que nós temos também dentro disso? Nós temos que isso daqui, no plano cartesiano, ele é separado em 4 partes. E ele é contado num sentido anti-horário. O que é o sentido anti-horário? Se você tem um ponteiro do relógio, ele vai vir para cá, certo? O anti-horário, ele é do outro lado. Então, nós vamos sair daqui e vir para cá. Então, isso daqui, para mim, ele é chamado de primeiro quadrante. Isso daqui, segundo quadrante. Esse terceiro quadrante e quarto quadrante. No primeiro quadrante, você pode perceber que qualquer ponto que eu colocar aqui vai ser positivo. 4 positivo, 4 positivo. Vamos pôr um outro ponto aqui, ó. 7 positivo, 2 positivo. Qualquer número que eu colocar aqui, 2 e 2. Vamos pôr mais um aqui, ó. 1 e 5. Qualquer número que eu colocar aqui, ele vai ser positivo e positivo. Primeiro quadrante. Segundo quadrante, vou colocar um ponto aqui, ó. Menos 4 e 2. Então, se eu tiver no segundo quadrante, o primeiro número sempre vai ser negativo e o segundo vai ser positivo. Segundo quadrante, negativo para x, positivo para y. Vou para o terceiro quadrante. Olha o que aconteceu. Negativo e negativo. Negativo para x, negativo para y. Vou pôr mais um ponto. Menos 3, menos 2. Terceiro quadrante, todos os pontos são negativos. Vou para o quarto quadrante. O x é positivo e o y é negativo, diferente do segundo. O segundo, o que a gente tem? X negativo, y positivo. Agora, eu tenho aqui, ó, 4 positivo para x e menos 2 para y, tá? Vamos pôr outro número aqui, olha lá. Positivo para x, negativo para y. Então, primeiro quadrante, tudo positivo. Segundo quadrante, x negativo, y positivo. Terceiro quadrante, tudo negativo. Quarto quadrante, x positivo, y negativo, tá? Olha aqui, ó, x positivo, y negativo, tá? Então, isso daqui para nós, né, é o que tem de mais importante quando nós temos uma localização de ponto, tá? Bom, o que nós falamos? Localização dos pontos, que são as coordenadas, que a gente já falou. Agora, nós vamos falar um pouquinho de transformações no plano, tá? O que a gente tem? Rotação, simetria, translação. Dentro disso daqui, nós vamos ter também ampliação e redução. Bom, então agora eu vou pegar aqui um triângulo qualquer. Vou pegar um outro ponto aqui, ó. Então, eu vou clicar aqui, vou clicar, fazer um menorzinho aqui e aqui de novo. Então, o que eu tenho? Eu tenho aqui um triângulo.
Ó, triângulo ABC, certo? Bom, quais são as coordenadas? O A, 3 e 4, o B, 5 e 3 e o C, 3 e 2, certo? Então, isso daqui é um triângulo que ele está no primeiro quadrante. Eu quero transladar ele, trazer ele para o segundo quadrante. Eu não quero, quando a gente trabalha com translação, eu simplesmente uso a mesma figura num qualquer outro quadrante que eu quiser, tá? Independente da quantidade que eu tenho nas minhas coordenadas. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou transladar, certo? Transladar é mudar de lugar. Então, para isso, eu vou fazer o quê? Cada ponto que está aqui, eu vou somar 5 unidades. Então, vamos lá. Vou colocar aqui, ó. No ponto A, ele está 3 e 4. Para eu somar 5 unidades, então, ele vai ficar 3 mais 5, 8, certo? E acho que eu vou fazer direto Deixa eu fazer direto aqui, fica mais fácil para vocês entenderem. Eu vou somar 5. Então, ó, eu vou somar 5 para onde? Para a direita, para a esquerda, para baixo? Onde eu quero transladar? Eu quero transladar aqui para o segundo quadrante. Então, eu vou somar 5 para cá, ó. Esse eu não conto, tá? Vou contar a partir daqui. 1, 2, 3, 4, 5, certo? Agora, vou ter que puxar aqui. Vou contar 5 para o B. O B eu não conto. 1, 2, 3, 4, 5. E vou contar 5 para o C. O C eu não conto, eu conto a partir dele, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Agora eu só vou fechar aqui. Olha o que aconteceu. Essa figura aqui, esse triângulo ABC, ele foi transladado 5 unidades para a esquerda. Ele foi para lá no segundo quadrante, tá? 5 unidades. A cada pontinho, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Cada pontinho dele, eu trouxe para o outro lado, tá? Ah, mas eu quero transladar ele aqui, ó, para o terceiro, para o quarto quadrante. Quero transladar quanto? Vamos colocar 5 também. Então, o B eu não conto. 1, 2, 3, 4, 5. O A também não conto, eu vou contar o próximo ponto. 1, 2, 3, 4, 5. O C também eu não conto, eu vou contar no próximo. 1, 2, 3, 4, 5. Vou fechar. Então, eu tenho aqui o mesmo triângulo transladado 5 unidades para baixo. 5 unidades para baixo. Agora, eu quero transladar ele aqui, ó, para esse quadrante, que é o terceiro quadrante. O que eu vou ter que fazer? A gente fala de uma junção, né? De esquerda e para baixo, tá? Então, eu vou andar 7 para a esquerda e vou andar 7 para baixo. Pode ser qualquer outro valor? Pode. Eu tô falando 7 e 7, mas pode ser qualquer outro valor, tá? Então, eu vou contar. Esse primeiro eu não conto, eu conto a partir dele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E esse eu não conto, eu conto a partir de baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, isso daqui é o meu A. Agora, eu vou pro meu B, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui eu não vou contar, eu conto de baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora, eu vou pro meu C. Esse eu não conto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
e vou abaixar 7. Esse eu não conto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ainda bem aqui. 7. Deixa eu fechar aqui. Agora, eu trasladei essa figura para cá, segundo quadrante, para cá, para baixo, que é o quarto quadrante, e para cá, que é uma junção, né? Um combinado de esquerda e para baixo. Ah, mas se eu quisesse fazer para baixo e para esquerda, também poderia ser. Então, isso daqui para nós é chamado de translação, tá? Bom, o que eu quero, por exemplo, se eu quiser, nós temos aqui a translação, né? E se eu quiser uma simetria? Se eu quiser uma simetria, vou pegar aqui de novo a figura, tá? Vou pegar esse triângulo aqui. Se eu quiser uma simetria, eu tenho que saber se eu quero uma simetria para o primeiro, para o segundo, para o terceiro ou quarto quadrante. Eu vou fazer só aqui do segundo, tá? Eu vou ter que contar a mesma quantidade de casa a partir do eixo. Olha, esse daqui eu não conto. Eu vou contar aqui. 1, 2, 3. Chegou aqui no 4, certo? Agora, eu vou contar 3 a partir do 4. Ó, o 4 eu não conto. 1, 2, 3. Então, esse daqui é o meu ponto A. Vou lá no meu ponto B. Quanto que é para chegar até o 3? 1, 2, 3, 4, 5. A partir desse 3, eu vou contar 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5, certo? Vou lá no ponto C. 1, 2, para chegar no 1. O 1 eu não conto, 1, 2. Então, isso daqui é uma simetria. Simetria é a ideia do espelho. Se você imprimir isso daqui, aí você vir aqui e fizer uma dobra exatamente nessa linha aqui, ó, do X, do Y, o que vai acontecer? Esse ponto vai bater com esse ponto vai bater com esse e esse vai bater com esse. Então, aqui eu tenho uma simetria. Eu vou fazer uma simetria em relação ao eixo X, em relação ao eixo Y, tá? Contando quanto que falta. Aqui eu contei, ó, 1, 2, 3. Por que eu não conto 4? Porque eu cheguei no 4, então eu não vou contar ele duas vezes. Então, eu vou contar a partir dele. 1, 2, 3, tá? E assim vai. Vamos pensar aqui nesse daqui aqui embaixo. Olha como que ele vai ficar, ó. O A, ele é 1, 2, 3, 4 para chegar no 3. 1, 2, 3, 4. Certo? Agora o B, 1, 2, 3 para chegar no 5. A partir do 5 eu vou contar 3. 1, 2, 3. Olha o C, uma unidade. Uma unidade. Então, também é uma simetria. Se eu imprimir essa folha, se eu conseguir fazer uma dobra bem certinha aqui nessa retinha do eixo X, eu vou ter esse ponto batendo com esse ponto batendo com esse e esse ponto batendo com esse. Então, ele é simétrico, tá? Bom, o que pode acontecer também? Pode acontecer uma rotação, tá? Rotação, ele vai ser quase que uma translação. Então, para a gente não precisar falar de novo da rotação, nós vamos ter que falar um pouquinho também sobre a ampliação. Então, vou pegar aqui, ó, vou pegar um trapézio, senão a gente fica falando só de triângulo, né? Aí vai dar a impressão que é só o triângulo que acontece essas coisas. Não, aqui é um trapézio, tá? Qualquer figura pode ser feita. Aqui o triângulo é mais fácil. Bom, aqui a gente tem um trapézio, 4 lados. Eu quero ampliar. Para eu ampliar, eu quero dobrar isso daqui. Então, o que eu vou fazer? Cada ponto eu vou dobrar. Quanto que é 2 vezes 2? 4. Então, eu vou lá no 4. Quanto que é 3 vezes 2? É 6. Então, eu vou no 4 e no 6. Então, vou pôr um novo ponto, tá? No segundo ali no B, quanto que é 2 vezes 1? É 2. Quanto que é 2 vezes 2? É 4. Então, eu vou lá no 4. Então, esse daqui é o meu ponto B, tá? Depois, quanto que é
5 vezes 2 é 10, tá aqui. Quanto que é 2 vezes 2? É 4, tá aqui. Depois, eu tenho meu ponto, aqui é meu ponto C, né? Meu ponto D. Quanto que é 4 vezes 2? É 8. E quanto que é 3 vezes 2? É 6. Vou ligar aqui. Então, esse daqui é o meu triângulo, é o meu trapézio. Esse daqui é o meu trapézio ampliado, dobrado de tamanho. Você pode perceber aqui, ó, que ele tem uma diagonal somente num quadradinho, aqui ele tem 2 quadradinhos, certo? Aqui dentro, aqui, ó, ele tem 1, 2, 3, 4 de base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de base. Então, ele está todo dobrado. A base menor, 1, 2, 3, 4. Olha a base menor, 1, 2. Então, isso daqui, quando eu dobro esses números aqui, ó, quando eu dobro, quando eu multiplico cada ponto por 2, eu estou tendo uma ampliação, certo? Ou poderia também ter uma redução se eu dividisse. Bom, sabendo disso tudo aí, nós vamos então para a nossa atividade, que é as atividades da apostila. Bom, as atividades da apostila, ela vai trazer para vocês primeiro na atividade 1, localização. Então, ele vai falar, né, que quem já até assistiu hoje mesmo, foi trabalhado isso daqui nas aulas que vocês têm no centro de mídias. Então, quem assistiu já até conseguiu fazer isso daqui, já entendeu. Então, ele fala para nós o seguinte, que tem um jogo, né, e o jogo é esse daqui, ó. Esse jogo aqui, ele tem um jogo de meninas, né? E ele está localizado sobre um plano cartesiano. Então, por exemplo, a Marta, vocês podem perceber que ela está na coordenada 4 e 2, ó. 4 e 2. A Carla, ela está na coordenada menos 2 e 3. Então, é isso daqui que ele pede para você fazer na letra A. Dê a localização de cada jogadora por meio das suas coordenadas. Então, a Marta, 4 e 2. A Carla, menos 2 e 3. E a Ivana e a Ana, tá? Então, cada um deles, como que vai ficar? Vocês vão dar a localização. Depois, ele pergunta na letra B. Para ajudar suas companheiras, as jogadoras Ana e Carla, deve avançar 3 unidades no desenho acima, para a direita e em linha reta, enquanto Joana precisa voltar 2 unidades para a esquerda e em linha reta. Quais serão suas novas coordenadas? Então, ó, a Ana, por exemplo, deve avançar 3 unidades no desenho acima para a direita e em linha reta. Então, ó, 1, 2, 3 unidades. Então, quanto que ela vai ficar, ó? Menos 1 e menos 3. Não, menos 2,5 aqui, né? Não, menos 3 mesmo, tá certo. Menos 3, certo? Então, é isso que vocês vão fazer para mim. Quais são suas novas coordenadas? Lembrando que quem vai se movimentar é a Ana, é a Carla e é a Joana. Aí, na letra C, ele fala assim, qual comando você daria para a Luísa, ao se movimentar, ficasse próxima de Marta? Então, a Luísa está aqui, ó. Ela tem que chegar lá na Marta. Então, qual o comando? Eu poderia dar o comando sim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 unidades para cima, tá? Ou poderia, ó, 1 unidade para a direita e 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades para cima, tá? Então, daí vocês vê qual é o comando que vocês podem fazer, certo? Bom, daí vem as transformações, que é o que a gente estava falando, né? No plano cartesiano. Então, ele fala aqui que aqui tem uma figura, um triângulo, é o triângulo AVE, né? E ele está falando, ó, multiplica as coordenadas do vértice por 3. Reescreva as novas coordenadas e represente no plano cartesiano acima.
Explique o que ocorreu. Então, quando nós multiplicamos, ocorre a gente já vai até falar um pouquinho, né? Ocorre uma ampliação. Então, ó, 1 vezes 3 é 3, vai vir aqui. 1 vezes 3 é 3, então ele já vai vir aqui, ó. Então, esse ponto aqui vai vir aqui, tá? Então, você vai fazer um por um de cada um deles, cada coordenada. B, multiplica as coordenadas do vértice por menos 1. Aí ele explica pra gente que multiplicar por menos 1 é o mesmo que calcular o oposto. Então, 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 3 vezes menos 1 é igual a 3 positivo, tá? Então, menos 1 é o oposto. Então, ó, eu tenho 1 e 1, quanto que ele vai ficar? Menos 1, menos 1. Eu tenho 2 e 3, quanto que ele vai... Esse V aqui, ó, 2 e 3, quanto que ele vai ficar, ó? Menos 2 e menos 3, tá? E depois você vai marcar as novas coordenadas e explicar o que aconteceu. 2.2, construa um polígono localizado no segundo quadrante. Ao multiplicarmos seus vértices por menos 2, qual seria a transformação? Então, você vai ter que pegar um papel quadriculado, né? Construir um polígono, certo? Pode ser no seu caderno mesmo. E multiplicar por menos 2. Eu dou uma dica para vocês de fazer um triângulo, que é o mais fácil, tá? E depois multiplicar por menos 2. E vai ver o que vai acontecer com ele, tá? Bom, 2.3, observe o quadrado ABCD, representado abaixo. Então, ó, A, B, C, D. Primeiro, o que você vai fazer? Escrever as coordenadas do vértice. Primeiro, você vai escrever as coordenadas, ó. 1 e 1, 2 e 1, 2 e 2, e aqui 1 e 2. Depois, você vai multiplicar todas elas por 2, que nem eu fiz naquela atividade anterior, aquela explicação anterior. Multiplicar todas elas por 2. Renomear o novo polígono por EFGH e representar no plano cartesiano. Então, depois que você multiplicar por 2, 1 vezes 1 é 2. Então, você vai ter o quê? 2 por 2. Então, ele vai ser aqui, tá? Você vai fazer, claro que você está multiplicando por 2, ele vai ficar maior. E depois você vai completar essa tabela. Medida do lado do polígono pequeno, do polígono grande. Perímetro do polígono pequeno, do polígono grande. A área do polígono pequeno e a área do polígono grande. Depois você vai comparar os dois polígonos, tá? E o que você observou quando você multiplicou os vértices por 2? O que aconteceu? Ele aumentou, ele diminuiu? O que aconteceu com ele? Atividade 2.4, no plano cartesiano, está representado um outro polígono novamente, né? O AVE, certo? O que você vai fazer? Multiplicar a abscissa por menos 1. Então, aqui não é tudo, é só a abscissa. Então, quem vai ser a abscissa aqui, ó? A abscissa é o x. Isso daqui nós chamamos de abscissa, isso daqui nós chamamos de ordenada. Então, a abscissa é o x. Então, vou multiplicar por menos 1, vai dar menos 1. A ordenada vai ficar a mesma, tá? Vai ficar 1, certo? Esse daqui é 3, menos 3. Aonde ele tá aqui com 2, vai ficar a mesma, tá? Vai reescrever as novas coordenadas e vai escrever lá no plano, colocar lá no plano. E vai explicar o que aconteceu quando você fez isso. Depois, você vai fazer as ordenadas. Depois, ó, as ordenadas. 1 menos 1, 1 vezes menos 1, menos 1, vai ficar aqui. Aqui vai ser a mesma, né? A mesma abscissa. A mesma abscissa, 1, tá bom? Então, você vai fazer com as ordenadas. 2.5. No plano cartesiano abaixo, anote as coordenadas do polígono. Depois, adicione 6 unidades nas abscissas dos vértices e 4 unidades nas ordenadas dos vértices. E então, localize os pontos no plano cartesiano. Então, olha, vou fazer aqui, tá? Só pra gente entender. Deixa eu apagar isso daqui. Olha o que acontece na letra A. Na letra A, ela tem o ponto menos 3 e 1 positivo, né? Então, olha o que ele fala pra gente. O que é pra gente fazer? Eu vou fazer só o A, o outro vocês vão fazer.
Anote as coordenadas do polígono, depois adicione 6 unidades na abscissa e 4 nas ordenadas. Então, menos 3 mais 6 vai dar 3 positivos. E 1 mais 4 vai dar 5. Então, essa é a nova coordenada, tá? Então, é isso daqui que vocês vão localizar, ó, 3 e 5, vai ficar aqui, 3 e 5. Então, esse pontinho A vai vir para cá, certo? 2.6, no desenho a seguir, obtenha as coordenadas do vértice, multiplique as abscissas por menos 1 e represente na malha. Una todos os pontos e pinte o seu desenho. Então, olha, tudo eu vou multiplicar. Por exemplo, aqui, a abscissa. A abscissa é 1 menos 1. Então, ela vai vir para cá. Essa abscissa aqui de novo, 1 menos 1, vai vir para cá. Essa abscissa aqui, ó, 3 menos 3, vai vir para cá. E depois que você passar todos esses pontos para cá, você vai ligar os pontos e vai pintar a outra parte, tá? A atividade 2.7, eu coloquei no roteiro que não é para fazer. Então, não precisa fazer a 2.7. Vamos para 2.8. Os polígonos verdes sofreu 3 transformações no plano cartesiano. Dê o nome de cada uma delas e explique sua classificação. Então, aqui, ó, é uma simetria, tá? Do verde para o rosa é uma simetria. Por quê? Porque aqui, ó, ele é uma simetria em relação ao plano das ordenadas, né? Se você dobrar isso daqui, cada pontinho vai bater. E aqui, depois, quando é do verde para o azul, o que ele fez? Ele transladou, ele rotacionou ou ele fez uma simetria, tá? Vai escrever cada um para mim. 2.9. As costureiras normalmente desenham no papel. Bom, nem vou ler tudo. Ele fala aqui para nós que uma costureira, ela fez essa parte aqui no colete, de um colete, né, num papel quadriculado. E ele fala que depois, né, ela dobra o tecido, corta e sai as duas partes. Mas aqui ele quer que primeiro a gente anote as coordenadas de cada ponto. Normalmente a gente começa pela ordem alfabética, então eu vou começar pelo C, o E, depois do E vem o I, o L, o O e o T, tá? Mas daí você pode começar onde você achar melhor. Vai anotar as coordenadas, depois de cada ponto inicial e as coordenadas finais, tá? O que ele vai pedir para você fazer aqui? Você fazer outra parte. Então, aqui é uma simetria, ó. O teu ponto O, ele vai vir aqui, ó, uma unidade da ordenada, uma unidade para esse lado. Ponto L, ó, 1, 2, 3 unidades. 1, 2, 3 unidades. Ele vai vir aqui. Então, você vai fazer isso daqui, a simetria, e depois vai localizar, vai ver as ordenadas de cada ponto, tá? Compare-as, explique qual operação realizar o final a fim de obter essas novas coordenadas. O que você fez? Você somou? Você somou quantas unidades para que lado, tá? Depois, se a costureira resolvesse dobrar o tecido exatamente sobre o eixo das abscissas, ao invés do eixo das ordenadas, quais novas coordenadas ela obteria? Qual operação pode ser realizada para se obter essas novas coordenadas? Nesse caso, ela obteria a frente completa do colete. E se ela quisesse dobrar aqui, ó, quisesse pegar aqui e dobrar para cá? Quais as novas coordenadas? Ela teria uma frente do colete? Como que ficaria? E letra C, quais tipos de transformações do desenho do colete no plano cartesiano foram propostas nessas atividades? Qual transformação? Foi a translação, a rotação, a simetria? O que foi proposto? Tá bom? Bom, se tiver dúvida, me pergunta, me procura no grupo ou então no particular. E eu espero as atividades de vocês e não se esqueça de responder também o questionário no Google Forms, que é a avaliação de vocês desse bimestre. Tá bom? Tchau, tchau!